Parece que todo mundo, absolutamente todo mundo, quando chegam as férias de verão, vai viajar. O mundo inteiro faz as malas. E no outono, durante os primeiros dias de setembro, ninguém tem tempo para as aulas. Os colegas de classe de Mildred contam quem esteve onde, tentando se lembrar dos momentos mais brilhantes e superar uns aos outros. Ellen, na Tailândia, montou em um elefante. Caleb, no Egito, fez um safari no deserto com os pais, e à noite, junto com outros turistas, escalou o Monte Moisés para conhecer o amanhecer. Amelie achou a Bulgária entediante. Max gostou de mergulhar no Mar Vermelho. Mildred era mandada para o campo todo verão. E nem mesmo para sua própria avó, mas para uma sétima água na videira. E isso era especialmente doloroso. Mildred podia contar à avó onde tinha visto essa horta, essas galinhas estúpidas que queriam bicar suas mãos, e para mergulhar havia apenas um rio, que as mesmas galinhas atravessavam a pé. Mas tente dizer isso para sua tataravó. Delia Gastman tinha sido a vice-diretora da escola nos últimos 20 anos. E os pais de Mildred gostavam muito dela. Vou ficar tranquila, ela vai poder ficar de olho em você, disse mamãe. Ela não confiava em si mesma. Mamãe era do tipo garota para sempre. Quando o pai saía em uma viagem de negócios, Mildred sentia que eles estavam tendo algum tipo de férias maliciosas em casa. Mamãe odiava cozinhar, para ela, ficar no fogão significava viver a vida dela. Ir às compras, carregar sacolas, passar metade do dia no fogão, comer tudo em 20 minutos e depois alimentar o banheiro? Perguntou a mãe do teto, como se fosse uma espécie de juíza suprema. Quando Mildred e sua mãe ficavam sozinhas, havia sanduíches, café e sorvete, e filmes, alguns melhores do que outros, sem levar em conta a hora de dormir. Papai voltava para casa e tudo voltava ao normal. Mamãe fazia o jantar para 3 dias, a família se reunia em volta da mesa e, às 10 horas, Mildred era mandada para a cama, mesmo que amanhã fosse dia de folga. Assim, sua mãe se censurava secretamente por sua fraqueza de caráter, se estava tão aliviada por entregar a filha às mãos frias e pedantes de Delia Gastman por 3 meses de verão. Cara, no quartinho em que Mildred foi colocada pela avó de sua prima de 7º grau, não havia nem mesmo uma porta para fechar. Havia apenas uma cortina. E nos primeiros dias de sua chegada, quando Mildred queria vomitar e se jogar no chão, ela tinha que se conter e se comportar, que palavra estranha em seu vocabulário, de maneira honrada. Depois disso, porém, tudo ficou bem. Alguns de seus amigos de verão apareceram, e então eles estavam esperando Mildred chegar, e assim que ela tirou suas coisas da mala de viagem, Clarice e Sammy já estavam espiando pela janela. E Delia Gastman estava levantando a voz. O jardim da frente. Flores. Pela porta, por favor. As meninas não o fizeram, pois preferiam ficar longe da diretora da escola desde seus tempos de escola. Clarissa fez um gesto com o queixo em direção à rua. Diga, venha conosco. Demorou 1 minuto para tirar os sapatos e calçar as sandálias. E então um leve salto pela janela, o próprio corpo se lembrou da habilidade do ano passado. E foi isso, o verão havia começado. Havia internet na casa da aldeia. Lenta, fraca, mas funcionava. Mostre-me um ponto no mapa que não esteja coberto pela World Wide Web. Certa vez, Mildred não aguentou mais e pulou. Ela e as meninas entraram na Casa da Cultura. Era o final de uma reunião dos moradores locais, e depois, eles deveriam exibir um filme. Eles chegaram bem cedo. Uma tia do palco estava falando tediosamente sobre o estado das estradas. E atrás das moças estavam sentadas 2 avós, verdadeiras senhoras idosas da aldeia, magras, com lenços. E uma delas estava contando a outra o que seu novo celular podia fazer. Espere, interrompeu a segunda, você tem Bluetooth ou o quê? Em resumo, a internet estava lá. Mas, depois de alguns dias, descobriu-se que não havia tempo para isso. Porque as aventuras no 5º ponto podem ser encontradas não apenas na Montanha de Moisés. E se você não se afogar no mundo virtual, o mundo real é extremamente transformado.
Aqui está o lago à beira da aldeia, longo, estreito e curvo, meio submerso. Sua extremidade esquerda não é tão desinteressante, é até desagradável. Como as margens são construídas, as hortas correm para a água, e você está como em uma vitrine de loja, incomodando constantemente alguém. Aqueles gansos, para nadar, aqueles homens depois do banho, para nadar da ponte, aquele avô surdo, para pescar. E você leva uma surra de todo mundo, até mesmo dos gansos. Mas se você for para a extremidade direita do lago, isso é outra questão. Você tem que chegar lá pela margem, por aqueles caminhos pouco visíveis que, aos olhos de um estranho, parecem completamente imperceptíveis, e o próprio matagal, impenetrável. Mas você sabe tudo, e já existe uma ravina, sobre a qual há uma ponte, como em um filme de terror. No fundo do barranco corre um riacho, e a ponte é como se a floresta tivesse sido construída, com troncos e galhos tão velhos e magros que toda vez que você pensa, serei o último a se arriscar a atravessá-la, ela desmorona debaixo de mim. Mas, atrás da ponte, o matagal se separou e o lago estava cercado por margens íngremes, e ninguém por perto. E é aí que a imaginação começa a se desenhar, na floresta, olhando para fora dos arbustos, uma sereia que olha para você das profundezas. Embora na realidade aqui só possa aparecer um gato cientista, e isso se Vasca trouxer de casa e amarrar em uma árvore. Delia Gastman não mantinha Mildred na linha. As regras a serem obedecidas eram poucas e simples. Não sair para caminhar sem o café da manhã. Cuidado com sua aparência, roupas sujas, lave-as, roupas rasgadas, costure-as. Depois de escurecer, vá para casa. Embora Mildred às vezes violasse a última regra sem piedade, caso contrário, como ela e as meninas poderiam caminhar pelos caminhos das estrelas, havia muitos vagalumes nas proximidades da aldeia. Tanto Clarissa quanto Sammy já haviam desdenhado deles antes. E daí se eles fossem insetos com bundas brilhantes, disse Clarissa. Mas quando a estrada comum ao longo do campo, tão monótona e empoeirada de dia, tão monótona e empoeirada à noite, chamou a atenção de Mildred com uma luz de bruxa, ela ficou totalmente hipnotizada. Era como se o céu noturno estivesse agora por todos os lados, as estrelas brilhavam acima de sua cabeça e sob seus pés. Uma a uma, como se por si mesmas, nasceram as histórias de fadas. Mildred não admitiu para as meninas que ela mesma as havia composto, ela disse que as havia lido em livros. Suas amigas ouviam com a boca entreaberta, acreditando, assustadas, admiradas. E, como não queriam fazer papel de bobas, tentaram contar a Mildred algo comparável sobre o campo local. Ali, começou Sammy, na outra extremidade do campo, ao Jardim dos Bars. Dizem que havia uma casa lá, antes da Revolução, onde morava um barão. Não sobrou nada da casa, mas você pode ir até o jardim mesmo agora. Mas tudo ali é selvagem há muito tempo, raso e azedo. E onde fica o rio? Bem, onde fica o cabo? Clarissa pegou, há uma escavação. Os povos antigos viviam lá, como macacos. Os arqueólogos costumavam ir lá, cavando no chão. É tudo louça quebrada, potes e panelas, em camadas. Como se eles estivessem sempre brigando uns com os outros e jogando pratos. Há um homem morto deitado mais longe, Sam inseriu, lá a terra desmoronou um pouco, e uma cova apareceu. Mas não é assustador, é antigo. E você não pode nem desenterrá-lo ainda, porque precisa de uma permissão especial. Clarissa ficou em silêncio por um momento e depois disse como se estivesse revelando um segredo. Os mais assustadores são os lobisomens. Vamos lá, Mildred não aguentava mais, é tudo compreensível, os filmes. Crepúsculo. Fale-me sobre os vampiros. Mas Clarissa não estava envergonhada nem brava, mas disse com tristeza: não sou eu, isso é o que os adultos dizem. Bem, sim, eu sei que vocês têm áreas de caça aqui, e na borda da floresta há uma faixa dizendo que a caça é proibida. Imaginem só, um caçador diz para outro: vamos lá, talvez tenhamos sorte hoje e matemos alguns lobisomens. Sammy normalmente dava risada em todas as ocasiões, mas não deu. Clarissa começou a explicar.
É uma pena que não tenhamos nenhuma casa alta aqui para subir e ver. Com exceção da torre de água. Mas ela está trancada e é preciso entrar. Se você olhar do alto, poderá ver uma montanha atrás da floresta. E atrás dela. Ninguém vai lá há muito tempo. No início, eles não nos deixaram entrar. Apenas alguns homens de uniforme ficaram lá e não os deixaram entrar. Eles disseram que havia um tesouro escondido lá. Sam estava com pressa de dizer, como se houvesse um tesouro na própria montanha. E então, ou o tesouro acabou. O que você quer dizer com acabou? A voz de Clarissa estava irritada, ou ele foi encontrado e levado embora, ou nunca existiu. O fato é que há um lugar lá embaixo onde vivem lobisomens. É lá que eles mantêm as pessoas a salvo deles. Porque eles podem atacar, como os lobos. Se alguém, sozinho ou em pares, entrasse nessas partes. Mildred estava tentada a desistir. Tudo bem mentir, mas não minta demais. Uma coisa é quando ela fala sobre galáxias distantes e alienígenas. É claro, fantasia. Contos de fadas, isso também é compreensível, coisas de tempos passados. Você pode até fazer cócegas em seus nervos, imaginar que, na véspera de Vancopala, as sereias estão descansando na praia, tomando banho ao luar. Mas não vá para a floresta, por quê? Vocês nem mesmo têm lobos comuns aqui, disse Mildred, por que estão inventando algum? Pela primeira vez em sua memória, ela sentiu que Clarissa estava ofendida. Ela era a mais corajosa das três, não tinha medo de nadar no rio. Mesmo que ele tivesse redemoinhos e redemoinhos, podia ir ao jardim à noite. Mas aqui, aparentemente, sua coragem estava no fim, algo a impedia de cruzar a linha. E a observação descuidada de Mildred cutucou o ponto sensível. Clarissa queria mudar de assunto, mas não conseguia. Podemos chegar mais perto, disse ela com um desafio. Podemos chegar a Red Lake, e então eu lhe mostrarei o caminho. Mildred não iria até lá, e ela não tinha permissão para ir mais longe, e sabia, pelo tom de Clarissa, que seria uma longa caminhada. Não é nada demais. Venha, vamos só dar uma olhada. E não vamos nos perder, é concreto. Quando você estiver cansado, volte pronto. Se estiver quente, você pode nadar no lago. E dos animais, o pior é se você encontrar um javali. Vamos lá. Clarice parecia estar pegando fogo. Sammy, caracterizado por sua capacidade de suavizar cantos afiados, novamente encontrou uma opção. Há muitos morangos. Podemos levar alguns potes de bidon conosco. Eu poderia fazer isso entre o café da manhã e o almoço, ou entre o almoço e o jantar, pensou Mildred, já desistindo, e caso contrário, a vovó me faria ficar em casa por 3 dias. Mas, independentemente do que eles pensassem, não era possível partir antes da tarde. Hoje de manhã, eu fui ver o campo de batatas, reclamou Mildred, e ele é interminável. E cada arbusto tem de ser visto por baixo da cauda. Erva daninha e poleiro. Para a mãe no barco. Por que as pessoas precisam de tantas batatas, hein? As meninas apenas riram, elas não davam valor a esse trabalho. No começo, a estrada parecia muito bonita para Mildred. Ela nunca tinha estado aqui antes, e tudo a fascinava. Havia o prado repleto de flores, a ponte sobre o rio, onde ela podia se demorar e observar os bandos de peixes correndo sob a água, e a árvore murcha excepcionalmente pitoresca do outro lado do rio, que parecia a figura de uma enorme bruxa à distância. Mas, ao final da segunda hora de viagem, minhas pernas estavam cansadas e minhas impressões careciam de frescor. Havia, de fato, uma pista de concreto sob meus pés, placas colocadas há muito tempo, parcialmente enterradas no solo e cobertas de grama. A estrada fez uma curva e novamente seguiu em frente, e nas laterais havia a mesma floresta. Já não tínhamos tido o suficiente? Mildred foi a primeira a perguntar, temos um longo caminho a percorrer. Vamos descansar um pouco. Espere, haverá um lago agora, Sam a tranquilizou, este é o último lugar onde as pessoas de nossa aldeia vão pescar. Mas, Nuno.
E por que ele é vermelho? Mildred perguntou sem muito interesse. Ela estava muito cansada. Há alguma água especial aqui? Não. Havia um vilarejo aqui perto, e era chamado assim. Bonito, quero dizer. Mas o lago é apenas um lago comum. E não é muito bom nadar aqui. Só em um lugar, mas as margens são muito pantanosas. Então eles viram motocicletas na beira da estrada, um sinal de que os pescadores estavam realmente aqui. Vamos para mais longe, sugeriu Clarissa, eles estão pescando, e nós vamos nadar. Um dos conselhos de sua avó era não nadar em lugares estranhos. Mas estava muito quente, e eles queriam entrar na água fresca. Quando chegaram ao lago, um pequeno lago perdido na floresta, Clarissa ergueu as sobrancelhas. Não estou aqui há muito tempo, não me lembro. Vamos encontrar essa praia. Vamos, um para a esquerda, outro para a direita, ao longo da margem. Mildred foi para a esquerda, sem perceber que Sammy obedientemente foi para a direita, atrás de Clarissa. Não havia caminhos aqui, apenas a margem do lago poderia servir como ponto de referência. Mildred caminhou e procurou o lugar onde as margens estavam cobertas de juncos e onde haveria areia. Ela sabia por experiência própria que aqui, no silêncio, todo som ia longe. Ou ela chamaria as meninas, ou elas a chamariam. Aqui os arbustos da costa se separavam, a água rasa se abria e a areia da praia era branca. Where is? E gritou Mildred. Mas o silêncio era absoluto. Ninguém lhe respondeu. Aquele silêncio estridente quando parece que você está sozinho no mundo. Não podia ser. Mildred sabia que não tinha ido muito longe, bem, 10 minutos, não mais, enquanto caminhava sozinha pela praia. No máximo, as meninas tinham percorrido a mesma distância, mas na direção oposta. Não é que vocês não possam gritar uns com os outros, vocês podem ouvir os outros tossindo. Mas ainda há pescadores. Não podia ser, então era necessário assumir o controle e se acalmar. E então, quando ela e as meninas se encontrassem, todas juntas ririam do fato de a destemida garota da cidade ter ficado tão assustada nos primeiros minutos em que foi deixada sozinha. Era até impossível se perder aqui, embora não houvesse um caminho, a margem do lago estava bem ali. Você só precisava encará-la. Se ela fosse para a esquerda, teria que voltar para a direita. E isso é tudo. Foi o que Mildred disse a si mesma, mas ao olhar ao redor do lago e de sua margem, não viu nenhum sinal de que havia pessoas por perto. O silêncio era o mesmo, as margens cobertas de juncos e um céu que começava a se enrugar, parecia que uma tempestade estava chegando. Apenas caminhe, disse Mildred para si mesma, caminhe e não pense em nada. E tudo acabará agora mesmo, se não com as moças, então com esses homens pescadores que certamente encontrarei. Ela continuou andando, mas nada, exatamente nada, estava acontecendo. Cansada, arranhada por galhos e ramos, suada e machucada, Mildred estava pronta para chorar. Finalmente, ela percebeu que o impossível havia acontecido, ela estava perdida. Mildred tentou se lembrar do mapa. Várias vezes ela e as meninas tinham olhado o mapa de satélite em seu celular, descobrindo que havia ao redor e para onde ir parecia que as florestas se estendiam por muitos quilômetros, mas isso era apenas se você estivesse, novamente, de frente para o lago. E em todos os outros lados havia vilarejos bem próximos uns dos outros. Para chegar pelo menos à estrada de concreto ou ao rio. Não há medo nisso. O rio, mais cedo ou mais tarde, levará a outro vilarejo. Se não for hoje, será amanhã. Mildred estremeceu ao se imaginar passando a noite sozinha na floresta. Mas se não houvesse saída, bem, talvez ela tivesse que passar. Não há animais de grande porte aqui, apenas javalis. Eles não comem pessoas, e ao que parece, há também víboras. Ele e as meninas quase pisaram em uma, eles estavam correndo para o rio, e ela estava rastejando pela estrada. Era como um filete de água preta. As víboras não são tão venenosas que possam matá-lo. Nada acontecerá com ela, Mildred. Se for muito assustador, você pode ficar acordada,
sentar em algum lugar e esperar até o amanhecer. O problema é que ela estava desesperadamente assustada no momento. Tanto que nem pensou no quanto sua avó ficaria preocupada e no pânico que seus pais sentiriam quando ela lhes contasse. E a avó contaria a eles. Por enquanto, Mildred temia apenas por si mesma. Ela decidiu caminhar até o anoitecer e então veria. E talvez ela devesse ter feito o máximo de barulho possível. Isso afugentaria os predadores da floresta, linces aqui ou não, e talvez atraísse a atenção das pessoas. Mas como fazer barulho? Gritando? Talvez cantar fosse melhor. Mildred tossiu e cantou. E quase que imediatamente, ela nem percebeu como isso aconteceu, foi como se o espasmo que estava prendendo sua garganta até agora tivesse sido finalmente liberado. Sua voz mudou, tornou-se rica, sonora, soando com notas prateadas. Ela nunca havia cantado daquela maneira. Se fosse uma grande sala de concertos em vez de uma vasta floresta, a voz de Mildred teria preenchido todos os cantos da sala. Ela cantava tudo, as canções simples que havia aprendido na escola, nas aulas de música, e as que havia ouvido na televisão. Sua própria voz incentivava e a apoiava, e até a deixava um pouco tonta. E então ele a viu. Em uma pequena colina, coberta de aveleiras, um lobo estava sentado e a ouvia atentamente. Ela não tinha dúvidas de que se tratava de um lobo. Não é verdade que esses predadores são chamados de cinzentos, e também se diz olhos inteligentes como os de um homem. Não, Seis não era cinza, mas multicolorido, iridescente. Havia marrom, prata e quase branco. E o olhar? Ele não era apenas inteligente, ele era sábio. Uma sabedoria animalesca, muito mais antiga que a dos humanos. Devia ser um lobo batedor, porque eles geralmente caçam em matilhas. Ou famílias. Como em Mowgli. Por um momento, Mildred tentou se lembrar de tudo o que sabia sobre lobos, mas depois percebeu que era inútil. O desespero a dominou. Ela não sabia como subir em árvores. Não havia outra maneira de escapar. Mas já havia um homem parado ao lado do lobo. Era um homem jovem, talvez alguns anos mais velho que Mildred. O lobo não era um lobisomem, não tinha assumido a forma humana. O jovem colocou a mão em sua nuca e ficou ali parado. Talvez Mildred devesse ter ficado mais assustada. Um encontro na floresta com um estranho poderia ter consequências muito mais terríveis do que um encontro fugaz com um predador. Mas a garota não pensou nisso, ela estava aliviada. "O que está fazendo aqui?" perguntou o jovem surpreso. "Olhando", disse Mildred, "eu perdi meu." Ele pensou por alguns instantes, depois acenou com a cabeça. "Isso acontece aqui. Você é de..." Mildred ouviu o nome de um vilarejo familiar e assentiu. "Você não conseguirá voltar hoje à noite", disse ele. "Venha, você passará a noite em nossa casa. E amanhã eu a levarei." "Qual é a sua casa?" Seu medo estava despertando novamente, e a pergunta o denunciou. "Nós moramos aqui perto. Nossa aldeia. Venha, sua mãe vai alimentá-la." Até agora, Mildred não havia pensado que estava com fome, mas agora. E realmente, ela tinha escolha? Apenas confiar nesse garoto. Ele tinha cerca de 15 ou 16 anos de idade, pelo que parecia. Ele seria muito bonito, olhos azuis, com traços corretos. A única coisa que o prejudicava era a cicatriz em seus lábios. Mas seu cabelo era bom, dourado, encaracolado, em uma touca exuberante. Acho que ele não gostava da barbearia. "Siga-me", disse o jovem a Mildred, e entrou calmamente no matagal, como se a ideia de que poderia se perder nem passasse por sua cabeça. "Ah, Léo e Wolf?" perguntou Mildred timidamente. Ele se virou. "Há alguns anos, o cachorro do meu pai fugiu para a floresta na primavera e, aparentemente, andou com um lobo. Eles queriam afogar os filhotes, dizendo que eles não se tornariam nada de bom, apenas galinhas. Mas eu não deixei. Agora nenhum cão se compara a ele.
O sonho de um caçador, não é cerco? Não se preocupe, ele não machucará ninguém, a menos que eu mande. Mildred seguiu o garoto, mas ela andava com toda a sua força e não conseguia se ajustar aos passos dele, eles eram muito voadores. E o novo conhecido sentiu algo. Ele parou, esperou por Mildred e pegou sua mão. Sua palma estava muito rígida. E por que você diz que isso acontece aqui? Perguntou a garota. É um lugar especial, explicou ele. Já aconteceu muitas vezes antes, um homem segue seu caminho, mas sai no mesmo lugar de onde partiu. Ou ele se perde, e só Deus sabe de onde ele sai. Mildred pensou que não teria nada contra voltar ao lugar de onde havia partido para essa jornada maluca, a casa de sua avó. Por que você mesma vem aqui? Ela perguntou, se aqui é tão perigoso. Ele se virou e sorriu levemente com os lábios mutilados. E nós somos locais. Isso não nos atinge. Nós somos isso. Bem, para simplificar, os velhos crentes. Temos uma fé diferente e é por isso que vivemos de uma maneira especial. Tudo começou com meu bisavô. Mildred não entendia muito bem do que ele estava falando. Mas ela estava muito mais calma agora do que antes. Ela se agarrou à mão de seu novo conhecido e, de alguma forma, aconteceu que agora ela não tinha medo da floresta, com todos os seus predadores e a noite que se aproximava. Até suas pernas pareciam ter parado de reclamar. Só que ela estava cada vez mais faminta. Cerco seguiu em frente sem olhar para trás. Você canta bem, disse o jovem, nunca ouvi ninguém cantar assim antes. Nenhum dos nossos. Só uma vez no rádio. Não podemos ter tudo isso, TV, rádio. Eu estava na cidade com meu avô. Ouvi lá, por acaso. Eu nunca tinha ouvido isso antes. Mildred queria explicar que ela nunca havia pensado que tinha qualquer habilidade antes. E ela não era muito boa em aulas de música. Mas então a floresta se separou e o novo conhecido disse: aqui estamos nós. Mildred achou que era um filme. Era um pequeno vilarejo, talvez uma dúzia de casas, todas de madeira, nenhuma de pedra. Também havia casas assim onde sua avó morava, mas muitas delas estavam abandonadas, com janelas vazias. Os moradores desmontavam as cabanas abandonadas e, às vezes, até as queimavam. Aqui não havia uma única casa abandonada. Era óbvio que todos eram bem cuidados. E seu novo conhecido não havia mentido para ela, não a havia levado a um lugar remoto. As pessoas viviam aqui. O avô, magro, de barba grisalha, mais robusto, chamou-os com surpresa. Vince, quem você trouxe? A garota se perdeu, o jovem levantou a voz, eu a levarei para casa amanhã. Ele se voltou para seu companheiro. Qual é o seu nome? Mildred. Vincent tinha apenas uma mãe. Seu pai morreu no ano passado. A mãe, uma mulher corpulenta com um rosto agradável e de boa índole, ficou ainda mais espantada quando viu Mildred. Meu Deus, tão pequena e tão distante. Bem, para onde você saiu de casa, minha querida? Ela não foi tão longe, explicou Vincent, ela estava apenas no lago com os amigos. Sua mãe ficou em silêncio e acenou com a cabeça em sinal de compreensão. Ela alimentou Mildred, e Mildred achou que nunca havia comido um borscht tão delicioso, e o mingau com cogumelos também estava bom. E o chá, estranho, na mente de Mildred, não era nem mesmo chá, mas apenas ervas preparadas. E o mel, que ela nunca havia provado antes, era verde como uma esmeralda. Com essa mulher gentil ao seu lado, Mildred ficou bastante calma. Tia Grace, como a proprietária se apresentou, então lamentou que os parentes de Mildred deviam estar enlouquecendo, a criança estava desaparecida, depois pediu à menina que não fizesse viagens tão distantes, ou simplesmente acariciou sua cabeça. Assim que amanhecer, Vince a levará de volta, tia Grace a tranquilizou, estou com pena de sua avó hoje, que noite será essa para ela? Talvez ela perceba que eu vim ver você, sugeriu Mildred.
Mildred sugeriu. Faz muito tempo que ninguém vem aqui. Acho que as pessoas se esqueceram de que vivemos aqui. Ou estamos aqui ou não estamos. Mildred se lembrou de seus amigos lhe contando lendas sobre lobisomens, que, é claro, não existiam. Talvez a lembrança de que havia humanos na floresta tenha se distorcido e dado origem a essas histórias. Também não conte a ninguém sobre nós, disse tia Grace, ou os curiosos começarão a vir aqui, e nós não queremos que eles venham. Ela arrumou a cama de Mildred em um canto separado, atrás do fogão. Mostrou a ela onde se lavar e trouxe sua camisola. Você nunca sai daqui. Os olhos de Mildred estavam baixos, mas a curiosidade ainda a dominava. A garota pensou que até mesmo essa cama, na qual ela estava agora acomodada, uma cama de ferro com uma rede de armação, não foi feita aqui, nesse vilarejo remoto. Por quê? Nossos homens vêm. Eles a trazem para nós quando precisamos de algo. Mas eles raramente saem. Os jornalistas vieram aqui, aconteceu. Alguém os avisou. Mas para nós, essa fama é pior do que um rabanete amargo. Deixe-nos viver apenas com Deus. Tia Grace disse mais alguma coisa, mas Mildred estava quase dormindo. Ainda assim, ela ouviu as pessoas batendo à porta da cabana. Elas vieram, perguntando sobre a menina, ou seja, sobre ela. Aparentemente, a aparição da pequena hóspede foi um grande acontecimento. Pareceu a Mildred que a tia Grace tocou seu ombro assim que ela fechou os olhos. Está amanhecendo, disse ela, vamos, é hora de ir para casa. Vince já estava esperando por ela, sentado à mesa. Tia Grace alimentou os dois, serviu uma grande caneca de leite e cortou um pouco de pão. Mildred se lembrou das poucas vezes em que ela e a avó se sentaram assim, à luz de velas, quando faltou luz no vilarejo. Não apenas suas pernas, mas todo o seu corpo doía por causa da caminhada de ontem, e Mildred estava se preparando para uma longa caminhada hoje, talvez o dia todo. Vince disse, você está comendo bem? Perguntou a tia Grace. É a primeira vez que tento fazer isso. Mildred tentou cantar alguma coisa e ficou impressionada. Ela não tinha nenhuma voz especial. Quero dizer, apenas sua voz estridente de sempre, o tipo de voz que fazia o professor de música acenar com a mão sem esperança. Assim que Mildred pensou que ela devia estar mal, a tia Grace disse. Isso acontece. Então é um presente do alto, mas não para sempre, mas em momentos como este, que é o pior. Ela colocou o braço em volta de Mildred e a cruzou. Bem, vá, criança, vá, crianças. Esse foi o fim da aldeia para ela. Não houve nenhuma repreensão. Apenas as lágrimas de sua mãe e avó, de seu pai, que havia ficado preto e grisalho naquela noite, como se tivesse sofrido uma doença grave, e o triunfo daqueles que faziam parte do grupo de busca, porque haviam encontrado a menina viva em tão pouco tempo. Clarice e Sam olharam para ela com ar de culpa pelas costas de outras pessoas, fizeram alguns sinais, mas Mildred nunca conseguiu contar a elas o que havia acontecido com ela. De fato, ela não contou a verdade a ninguém. De alguma forma, ela se perdeu, sabia que as florestas eram imensas, pensou que nunca conseguiria sair, mas, por sorte, ouviu as vozes dos socorristas. A noite na floresta era muito assustadora, ainda bem que as noites de verão são curtas. Isso foi tudo que todos que tentaram questioná-la aprenderam com ela. Um dia depois, Mildred foi levada para a cidade. Sua mãe frívola certamente havia crescido durante aquelas terríveis 24 horas. Ela tirou férias, e até o dia 1º de setembro, não saiu do lado da filha, exceto para segurar sua mão. Deus me mostrou o que poderia acontecer, repetiu a mãe incrédula, graças a Deus tudo ficou bem. Então a escola começou. Ainda bem que era literalmente no pátio, caso contrário, provavelmente, a mãe teria deixado de levar a filha para as aulas e de encontrá-la quando as aulas terminassem. Escola e aula de inglês, era isso, Mildred não tinha permissão para ir a nenhum outro lugar sozinha. Ela podia levar seus amigos, quantos quisesse e quando quisesse, navegar na internet até mesmo 24 horas por dia,
ouvir música sem fones de ouvido, mas somente em casa, em casa, em casa. Seus pais a levavam para sair nos fins de semana. Mildred não se lembrava de que antes eles iam para algum lugar assim, toda a família, para o cinema ou para o parque aquático, para fora da cidade para um piquenique ou para um grande shopping center. Agora, os três saíam de férias juntos. E nos 2 meses restantes do verão, Mildred foi enviada para um acampamento, onde os professores ficavam de olho em seus pupilos e os contavam pela cabeça. Tudo isso terminou quando Mildred se formou no ensino médio e entrou no instituto. Ela gostava de inglês, queria estudar o idioma e não conseguia imaginar outro caminho para si mesma. Seus pais tiveram que perceber que o antigo controle sobre ela não era mais possível. A menina estava se preparando para explicações exaustivas com a mãe, para tentativas de apelar para a razão. Mas aconteceu algo que ela não esperava. Seu pai havia deixado a família. Era tão trivial. Ele conheceu uma jovem quase da mesma idade de sua filha. E o pai sóbrio, pontual e ultra-responsável, que havia sido o capitão do navio da família durante todos esses anos, havia abandonado a embarcação ao sabor das ondas. Mildred esperava que fosse um golpe terrível para sua mãe. Ela ficaria deprimida, talvez até fosse para a cama. Mas ela não podia supor que sua mãe, determinada a provar tudo para todo mundo, se casaria em 1 ano. Seu pai havia deixado o apartamento para a ex-mulher e a filha, o novo namorado da mãe havia se mudado para a casa delas, e Mildred se sentia supérflua. Ela gostava muito de estudar, era uma das melhores do curso, mas percebeu que o tempo de estudante era uma infância prolongada. Ainda assim, sonhava com o momento em que começaria a trabalhar e, imediatamente, com seu primeiro salário, alugaria um apartamento. Mesmo menor e mais simples. Mas a partir daquele dia, sua própria vida começaria, como ela havia. No entanto, mesmo aqui, nem tudo estava de acordo com o cenário de Mildred. Em primeiro lugar, ela se via como uma tradutora de ficção. Mas ela não conseguiu encontrar um lugar assim. Mas onde ela foi levada de bom grado, foi na escola, como professora de inglês. A constante rotatividade de pessoal na área pedagógica fez com que o diretor recebesse de braços abertos uma garota sem experiência. Mas Mildred durou apenas 6 meses. Como professora de uma matéria, ela era boa, os meninos aprendiam muito com ela. Mas quando se tratava de disciplina, ela não conseguia colocar os alunos em ordem. Eles podiam fazer qualquer coisa, menos inglês na aula. Agachados, os meninos corriam entre as fileiras, faziam o dever de casa de matemática, comiam o sorvete que iam buscar no quiosque durante o recreio e conversavam entre si sem baixar a voz. Quando Mildred voltou para casa, sua cabeça estava zumbindo e lágrimas vieram aos seus olhos por causa de sua própria impotência. Seu salário era tão baixo que estava claro que, se ela alugasse um apartamento, teria de passar fome, pois não tinha forças para um emprego de meio período. Então, quando Mildred viu o anúncio, achou que estava sonhando. Uma família abastada estava procurando um professor de inglês para um menino de 10 anos. Morando no campo, é claro, havia moradia, condições decentes, inclusive alimentação. O anúncio já tinha 3 dias, e Mildred não tinha dúvidas de que estava atrasada. Mesmo assim, ela enviou um e-mail, já que o anunciante preferia mensagens em vez de ligações. Mildred não estava esperando nada. Ela não tinha quase nenhuma antiguidade e não dava a impressão de ser muito séria. Uma garota baixa e magra de 24 anos, dolorosamente tímida e insegura. Ela ficou ainda mais assustada quando a campainha tocou e a voz de um homem a convidou para vir. Para uma entrevista. Mildred chiou. Por que deveria? Você pode começar a trabalhar e depois veremos. Assim, sem mais nem menos? Você não sabe nada sobre mim. Querida, hoje em dia, graças à internet, você pode saber muito sobre uma pessoa. Portanto, você é bem-vindo. A menos que você tenha mudado de ideia. O novo mestre de Mildred, como era estranho ouvir a palavra mestre, provavelmente empregador seria melhor, chamava-se Eren Jagger. Pela primeira vez, a garota decidiu ir sem suas coisas e sem dizer nada em casa.
Ela achava que sua mãe despertaria seus antigos medos e não a deixaria ir embora. A própria Mildred dificilmente teria encontrado esse lugar se não fosse pelo motorista de táxi com seu navegador. E ele nunca tinha estado aqui antes. Floresta de inverno, estrada estreita. Não era muito longe do vilarejo onde Mildred costumava passar os verões, mas rio acima. Uau! Disse o motorista de táxi quando finalmente chegaram ao vilarejo. Eles construíram um castelo de verdade. Era uma casa muito bonita, não muito diferente das mansões dos novos russos. Eles pareciam se vangloriar de sua riqueza, não importando que o bom gosto fosse frequentemente sacrificado. Essa casa, por outro lado, parecia ter saído das páginas de um conto de fadas sobre a Idade Média. Não era tão grande, mas respirava harmonia. Tudo estava no lugar, as torres, os vitrais, as pequenas varandas, não maiores do que ninhos de andorinhas. E até mesmo a cerca, que se assemelhava a uma renda de metal com pontas afiadas. Espere por mim, por favor, disse Mildred ao motorista do táxi, acho que não vou demorar muito. Não posso sair daqui sozinha. Espere, eu pago. Ela tinha certeza de que, depois de vê-la com seus próprios olhos, Erin Lovich, é claro, a recusaria imediatamente. E ela também não tinha dúvidas de que em uma casa tão grande havia, é claro, empregadas. Provavelmente essas mulheres estavam mais bem vestidas do que ela, e a olhariam com desprezo. Quem a abriu foi um homem idoso com um rosto despretensioso e irreconhecível. Eu sei, disse ele, quando Mildred tentou explicar quem ela era, a senhora é esperada, venha. Lá dentro, tudo estava decorado da mesma maneira antiga. Ela queria subir as escadas para ver como era o castelo nos andares superiores, mas foi conduzida por um corredor e um criado abriu uma pesada porta de carvalho. Era um escritório. Com estantes de livros até ao teto, uma enorme escrivaninha, sobre a qual, no entanto, havia algo muito distante de uma antiguidade, um laptop. E então um homem se levantou de trás da escrivaninha, e Mildred esqueceu tudo. Ora, ele parece um jovem demônio, passou por sua mente, se demônios podem ser jovens. Caráter diabólico ou não, havia algo de Mefistófeles nele. Muito alto e muito magro, todo anguloso de algum tipo, e o homem os cumprimentou com um sorriso. Cabelos negros exuberantes enrolados em cachos finos e químicos, sobrancelhas recortadas e expressivas e olhos verdes claros tão brilhantes que parecia que ele usava lentes. Um terno preto, e um sorriso de orelha a orelha. Eren Jaeger era bonito, mas tinha a beleza de uma gravura. Sem suavidade, apenas bordas afiadas. Aqui está você, disse ele, fico feliz. Ele apertou as duas mãos de Mildred e pareceu demorar a soltá-las. O criado não estava mais no escritório. Eu queria falar sobre trabalho, ela o lembrou apressadamente, tentando fazer com que a situação embaraçosa terminasse logo. Finalmente, ele soltou as mãos dela, mas continuou sorrindo. Vou apresentá-la ao rapaz agora. Eu já lhe disse que ele está doente? Não. Paralisia cerebral, como dizem. Paralisia cerebral. A ex-mulher dele o deixou para mim, e eu não queria que Vivian sofresse em uma instituição. Então, ele terá tudo o que precisa em casa. Ele tem outros professores? Mildred sentiu o chão sob seus pés. Eren Jaeger balançou a cabeça. Um de cada vez. Não quero sobrecarregá-lo. O garoto é fraco, você verá. No ano passado, ele fez literatura, este ano, inglês, e assim por diante. Venha, vou lhe mostrar tudo. Inclusive seu quarto. Eles estão me esperando. Mildred não disse que era apenas um táxi, ela queria deixar uma rota de fuga para si mesma. Tenho que voltar hoje para pegar minhas coisas. Eren Jaeger ergueu as sobrancelhas. Ótimo. Que seja apenas um breve passeio, então. Vou lhe mostrar o aprendiz primeiro. Foi então que eles finalmente subiram as escadas, e Mildred pensou que Eren Jaeger poderia facilmente andar 3 degraus. Por favor, o mestre abriu a porta para ela, como o criado havia feito antes.
Em um primeiro momento, Mildred pensou que não havia ninguém na sala espaçosa e iluminada. Uma cadeira de inválido ao lado da mesa, de costas para a porta. Então ela viu uma cabeça pálida. Eren Jaeger virou a cadeira em um movimento gracioso e dançante, e Mildred viu um menino que não tinha nem 10, mas 7 anos de idade. Óculos redondos e feios, um rosto pálido, quase transparente, e um olhar desinteressado. A criança olhou através de Mildred e não reagiu quando Eren Jaeger o apresentou ruidosamente à garota e ela ao seu futuro aluno. É verdade que o menino acenou com a cabeça educadamente, de modo que quase ninguém poderia censurá-lo por nada. Mas ele não disse uma palavra. Mildred teve que tomar a iniciativa. Você quer estudar inglês? Ela perguntou ao rapaz com carinho, colocando a mão em seu ombro. E ela sentiu aquele ombro pontudo tremer sob sua mão. E novamente aquele aceno de cabeça indiferente e educado. Posso dizer inglês, ou chinês, ou sincrofazotron, não me importa. E, é claro, não posso deixar de lhe mostrar o seu quarto. Eren Jaeger caminhou na frente dela, de costas para frente, ainda sorrindo com seus 32 dentes, por favor. Mildred nunca havia pensado que viveria em uma torre. Em um cômodo pequeno, quase circular, onde durante todo o dia o sol ia de uma janela a outra e, à noite, o mesmo percurso era feito pelo mês. A cama, mesmo de longe, parecia macia e muito confortável, e como seria glorioso ler naquela poltrona antiga, sentada perto da janela. E então? Ninguém vai incomodá-lo aqui. Eren Jaeger ficou muito feliz quando Mildred disse que ela se mudaria amanhã. De fato, por alguns minutos ele pareceu mais jovem do que seu filho pequeno. De qualquer forma, havia muito mais emoção e espontaneidade nele. Mildred manteve sua palavra. Quando voltou para casa, ela havia feito as malas a noite toda. As distâncias eram muito longas, e se ela tivesse esquecido alguma coisa, não seria fácil dirigir para buscá-la. Em seguida, ela ligou para a mãe e disse que tinha começado em um novo emprego. Ela estaria morando no campo. E agora, se elas decidissem se encontrar, teriam de fazer os preparativos com antecedência. Mamãe, com sua curiosidade habitual, tentou descobrir todos os detalhes, mas Mildred ainda não podia lhe contar muita coisa. Um menino doente, pequeno, doce, que ela ensinaria. Um salário muito acima do que ela recebia em sua antiga casa. O pai desse menino é casado? Perguntou mamãe, acertando o alvo, como sempre. Divorciado. Então, se o homem for bom e rico, não perca seu tempo, tente colá-lo, aconselhou a mãe, ignorando completamente o fato de que Mildred não tinha experiência em colagem. Ao adormecer, ela pensou em como se mostrar no novo lugar com o melhor lado e em qual metodologia ensinar inglês ao garoto, cuja força parece ser suficiente apenas para viver um pouco. Nas primeiras semanas de trabalho, Mildred ainda estava surpresa com o comportamento de Vivien. Ele parecia considerar as aulas como uma tarefa desagradável que não podia ser evitada. Ele não tinha nenhuma aptidão especial para a linguagem, mas estudava fielmente tudo que Mildred lhe designava, e se ele fosse um aluno comum, teria obtido um sólido B. Ele não tentou distrair a professora. Ele não tentava distrair a professora, não ficava de conversa fiada com ela. Ele respondia às perguntas feitas, e isso era tudo. Às vezes, a própria Mildred, por iniciativa própria, tentava lhe perguntar sobre o pai, sobre a mãe, mas recebia respostas de apenas uma palavra. O garoto não parecia sentir saudades da mãe, embora ela tivesse deixado a família há pouco tempo. Tampouco parecia estar feliz com seu pai, embora Eren Jaeger tenha aparecido algumas vezes durante as aulas. E toda a mobília ao redor mostrava como ele mimava o filho. Móveis caros, especialmente adaptados para deficientes, brinquedos que Mildred nunca tinha visto nas lojas, provavelmente eram enviados do exterior. Mas Vivien era completamente indiferente a esses luxos. Mildred não o viu brincar nenhuma vez. O mesmo não se podia dizer de seu pai. A indiferença não se aplicava a Eren Jaeger. Ele era uma massa de energia e emoção. A princípio,
Mildred pensou que, na casa dele, ela se enquadraria na categoria de empregada, mas o proprietário se comportou com ela mais como uma convidada. Eles jantavam e jantavam juntos, com uma grande sala de jantar, e Eren Jaeger sempre entretinha Mildred, na maioria das vezes com histórias de suas viagens. Ele havia viajado por todo o mundo, dando atenção especial ao Sudeste Asiático com suas tradições exóticas. E ele era um excelente contador de histórias, um verdadeiro artista. Mildred tentou conversar com Vivien, perguntar-lhe sobre suas viagens, mas o garoto apenas deu de ombros. Ele não me leva a lugar nenhum. Vivien raramente dizia a palavra pai. Mildred estava se acostumando cada vez mais com Eren Jaeger e não via a hora de encontrá-lo à mesa. Todos tomavam o café da manhã separadamente. Na maioria das vezes, Mildred descia para a cozinha enquanto Pat, o criado que havia aberto a porta para ela, colocava o café da manhã para o menino em uma bandeja. Era sempre a mesma coisa, em uma caneca de mingau de aveia em um prato branco, um ovo em um copo de prata especial e suco de maçã. Mildred se servia de uma xícara de café forte, pegava um biscoito do vaso e voltava para sua torre para apreciar tudo. E seu quarto, bem, por idade média, como em um museu, e os primeiros raios de sol que incidiam sobre as tábuas do assoalho, e a floresta sem limites que se estendia ao redor do castelo e o excelente café, que não apenas fazia seu coração bater mais rápido, mas parecia criar asas às suas costas. Depois, Mildred ensinava o menino. Ela lhe mostrava desenhos animados ou filmes infantis simples em inglês, traduzindo-os brevemente tentando fazer com que ele entendesse os personagens. Muitas vezes, na hora do almoço, Eren Jaeger estava livre e, às vezes, Mildred nem percebia que estava comendo, absorta na conversa com ele. Fazia muito tempo que ela não sentia que outra pessoa estava tão interessada nela. A menos que fossem seus pais, quando ela era criança, mas isso era diferente. E, cada vez com mais frequência, à noite, Eren Jaeger a convidava para sair. Isso significava que eles iriam de carro para longe, para a cidade. Mildred nunca tinha ido a esses restaurantes famosos, qual era a vantagem de ir lá sozinha? E era muito caro, nunca tinha se sentado nos melhores lugares do teatro. Ela percebeu que o mestre não deveria ter tais relações com a professora de seu filho, que Eren Jaeger estava cortejando abertamente. E se consolou com a admoestação de sua mãe e não seja tola, colhe-o. Parecia ser a primeira vez que ela fazia isso. E Mildred estava ficando desconfortável com Vivien, talvez o menino tivesse que explicar, mais cedo ou mais tarde, que ela e o pai dele tinham um relacionamento especial. De alguma forma, ele reagiria a isso. Mildred sonhava com o jovem que vivia na floresta de tempos em tempos. Ela nunca havia se sentido tão à vontade com ninguém como com ele. Como se nada de ruim pudesse acontecer a ela na presença dele. Agora, Vince aparecia em seus sonhos com cada vez menos frequência. Comparados a Eren Jaeger, todos os outros pareciam surpreendentemente sem graça. Seria entediante estar perto deles. Quando Eren Jaeger a pediu em casamento, Mildred pensou que ela havia dito sim a ele há muito tempo. No fim das contas, era a vez de ela ser a primeira a contar para Vivien. Assim como o fato de que, após o casamento, um evento familiar muito modesto, eles fariam uma viagem. Os dois, é claro, Eren havia lhe contado ontem. Talvez ele achasse que a presença do menino seria um fardo para ela. Mildred se preocupou em saber como Vivien reagiria a isso. Mas o garoto apenas agitou seus longos cílios. Ele desviou os olhos imediatamente, como se não quisesse que a professora lesse algo em seu olhar. Ele ficou em silêncio por um momento e depois disse, inesperadamente, para ela? Ele já lhe mostrou a coleção dele? Mildred ficou tão surpresa por Vivien ter falado com ela por iniciativa própria que o significado da frase lhe veio à mente um pouco mais tarde. Coleção? Não. Do que está falando? Ele sacudiu o queixo, mostrando que não queria continuar a conversa sobre esse assunto, e começou a ler as palavras em inglês novamente, de forma clara, audível, mas sem qualquer expressão, puramente mecânica. Parecia que a língua estrangeira ainda era tão estranha para ele como sempre, apesar dos esforços de Mildred.
Nem Eren Jaeger nem sua escolhida queriam organizar algo parecido com um casamento moderno, com um restaurante, convidados, e Deus me perdoe, um Toastmaster. Mildred até informou a seus pais que ela havia se casado depois do fato. Como presente de casamento, Eren lhe deu um belíssimo vestido de renda, que, como Mildred suspeitava, era impensavelmente caro. Eles se casaram no cartório na presença de alguns amigos dele, que Mildred viu pela primeira vez naquele dia. Um desses amigos levou os recém-casados de carro até o aeroporto. Eles passaram 2 semanas em Seychelles, e Mildred, que nunca havia viajado para o exterior até então, ficou totalmente encantada. E as ilhas, algumas das quais permaneciam desabitadas. E a simpatia dos habitantes locais, com os quais ela facilmente encontrou uma linguagem comum, e a culinária, ela nunca havia provado pratos tão estranhos, e, o que dizer, seu amor, pois ela pensou que pela primeira vez em sua vida realmente amava. Uma coisa que a surpreendeu foi que, nessas 2 semanas, Eren nunca havia pensado em seu filho. A própria Mildred pensava no menino com muito mais frequência. Ela procurou nas lojas locais por lembranças que pudessem agradar a Vivien. Preocupou-se em saber se Pat estava cuidando bem dele, se o criado saberia o que fazer se o menino piorasse. Ela até ligou para Vivien, surpreendendo seu marido. Mas quando ouviu o tom calmo, educado e frio do garoto, como sempre fazia, ela se considerou uma tola e abandonou os pensamentos sobre seu pupilo por enquanto. Ela não queria voltar muito. Era como se tivesse havido uma vida nas ilhas, perfeitamente semelhante a um conto de fadas, e a outra parecia um sonho. Será que as cidades lotadas e o clima frio ainda existiam? A partida pareceu a Mildred como a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Ela se sentiu reconfortada pelo fato de que o castelo era agora sua casa e que, de certa forma, a prosa de seus dias havia terminado. Quando voltaram, Mildred levou uma enorme sacola de presentes para Vivien. Ela realmente sentia falta do menino. Queria abraçá-lo, fazer carinho em seus cabelos e disse a si mesma que era bom que a criança estivesse se tornando sua. Mas o menino não parecia ter nenhuma intenção de mudar sua atitude em relação a ela. Ele agradeceu a Mildred educadamente, mas não teve pressa em pegar as caixas e as malas. Era como se ele não se importasse. "Está se sentindo bem?" perguntou ele, ansioso. Pareceu-lhe que a criança havia perdido ainda mais peso e ficado pálida. E ela decidiu contar a Eren, algo deveria ser pensado para Vivien também. Talvez algum tipo de sanatório. Até mesmo em outro país, por falar nisso. Eu teria que descobrir, deve haver algum. Como acampamentos de verão, mas para crianças com necessidades especiais. Não se pode criar um menino de forma que ele não possa se socializar com seus colegas. Mas naquela noite, quando ela estava prestes a iniciar essa conversa, seu marido se virou para ela. "Gostaria de lhe mostrar algo muito querido para mim." Mildred ficou francamente surpresa. Ela achava que já tinha visto tudo no castelo. E, ao mesmo tempo, lembrou-se involuntariamente da frase de Vivien, "E ele já lhe mostrou a coleção dele antes?" "O quê?" ela perguntou com um sorriso. "Vamos lá." Ele pegou sua mão e a levantou da mesa em um movimento forte. E a puxou atrás dele, com a ânsia de uma criança que quer lhe mostrar algo, a coisa mais bonita em sua opinião. Eles caminharam até a ala do castelo onde Mildred tinha sido vista com menos frequência. Mas o sorriso ainda permanecia em seus lábios. Ela estava se preparando para qualquer coisa. Uma coleção? Mas o que ele poderia colecionar? Um homem tão incomum, ele faria isso. Talvez pedras preciosas, ou até mesmo meteoritos. Vinho. Conchas. Qualquer coisa. Esse corredor parecia bem curto, e havia apenas uma porta nele. Dessa vez, Eren não se preocupou em deixá-la passar. Ele destrancou a fechadura, entrou no quarto primeiro, acendeu a luz e só então disse a Mildred: "Entre." Ela levou um momento para perceber o que estava vendo. Quando percebeu, não saiu correndo porque seus pés estavam presos ao chão.
A princípio, ela pensou que a sala tinha paredes de vidro. Mas não, eram terrários, do chão ao teto, lado a lado. E todos eles estavam bem iluminados agora. E lá dentro? Não parecia nem um pouco com um cenário de pesadelos. Ela nunca havia tido sonhos tão terríveis. Aranhas enormes, de todas as cores, viviam suas vidas aqui. Os movimentos de suas pernas, tão rápidos, tão esquivos. Pretas, lustrosas, brilhantes, com padrões em suas costas, e aranhas cujas pernas pareciam ossos sem carne, e monstros peludos que pareciam, mas era impossível, olhar diretamente para ela. E cobras também, de todas as cores e tamanhos, tão próximas que o brilho de suas escamas hipnotizava Mildred. Até mesmo uma cobra parecia estar ali, a um palmo de distância. E alguns outros insetos também, estranhos que ela nunca tinha visto antes. O sorriso de Eren teria ofuscado o sol se ele não se parecesse com um de seus animais de estimação. Aquela aranha enorme, ela nunca havia pensado em tal comparação antes. Eu tenho as criaturas mais perigosas do planeta aqui, ele a informou, com um olhar de reprovação. E, sem perceber que Mildred estava paralisada de terror, ele continuou quase com entusiasmo. Sim, sim, a cobra e a cobra-rei. Depois de sua mordida sem antídoto, 60% das pessoas morrem. Ela pode até matar um elefante. E este é ainda melhor, veja como é bom, e tipo a McCoy. Ele oferecerá um coquetel completo de venenos. Paralisia e morte, não há mais criatura venenosa. Aranhas. Agora é só a viúva negra. Sua picada não deve ser temida. Exceto para crianças e idosos, para os quais ela pode ser fatal. Outra coisa é a aranha viajante, aquela que lhe causará paralisia. E esta é muito bonita, você pode segurá-la com as mãos. Eren pegou uma enorme aranha coberta de pelos azuis brilhantes do terrário. A última coisa que Mildred pensou antes de perder a consciência foi: quero morrer antes que essa coisa me toque. Mildred não achava que pudesse chorar tanto. Soluços desesperados são como uma tempestade, eles vêm e passam. E ela ficou sentada ali, tentando respirar de forma inaudível, sem soluçar, e as lágrimas continuavam a cair, derramando. Ela só podia chorar. O que mais poderia fazer? Agora, o escândalo que ela havia tentado fazer parecia ridículo para ela. Ela nunca tinha sido capaz de jurar antes, e agora tentou, para sua infelicidade. Não posso conviver com essas coisas na mesma casa. Disse ela ao marido, deixando saber que era um ultimato final. E ele apenas sorriu para ela como uma criança. Você está vendo como eles estão distantes? Como estão trancados com segurança? Você não os verá novamente se não quiser. E eu nunca tive muita sorte em minha vida. Nunca conheci uma mulher que não tivesse medo de aranhas. Não é porque você as trancou bem. É aquela arma pendurada na parede que um dia vai disparar. Uma vez a cada 100 anos, mas você se esquece de trancar a porta e alguém escapa. Isso não é mais provável do que um de nós ser morto por um raio. Mas Mildred, que nunca havia desmaiado antes em sua vida, não conseguia esquecer o que tinha visto. Aquelas incontáveis patas que se moviam, cujos movimentos ela não podia prever, aqueles olhos frios e fixos, aqueles sussurros. Não posso viver aqui, disse ela, mais convencida disso do que de qualquer outra coisa no mundo. Ou você leva a sua coleção para outro lugar ou eu vou embora daqui. Mas, minha querida, isso é impossível, disse ele de forma brusca e, ao mesmo tempo, com uma força que não cedeu ao protesto dela. Mildred nem se deu ao trabalho de perguntar por quê. Uma coisa que ela percebeu foi que ele valorizava sua coleção tanto quanto, e provavelmente mais do que, ela. Então vou ligar para o meu pai e pedir que ele venha me buscar. Mildred mencionou seu pai inconscientemente. Naquele momento, pareceu-lhe que não lhe restavam outras pessoas além de seus pais. E será que ela não poderia pedir à mãe? Ela raramente incomodava o pai, mas agora valia a pena. Ele poderia conversar com seu marido, de homem para homem.
Eu ligo, ela repetiu. Eren apenas sorriu radiante, mas achou que ela tinha visto uma loucura fria e brilhante no olhar dele. O telefone estava fora do lugar. Não estava na bolsa, não estava debaixo do travesseiro onde ela o colocava à noite, não estava no banheiro. Mildred procurou por todo o quarto, percebendo cada vez mais claramente que nunca o encontraria. Ela queria falar com o marido imediatamente, mas tinha medo de procurá-lo. E se ele visse a porta da casa? E se ela visse a porta da ala leste entreaberta? E se ele saísse de lá com um de seus animais de estimação favoritos nos braços? Ele deve ser do mesmo sangue que eles, e não tem medo de tomá-los em seus braços. A raiva que inundava sua alma estava procurando uma saída. Então, uma mulher que odeia a embriaguez de seu marido, mais uma vez o viu de ressaca, pronta para atacá-lo, mas ela disse: espere, agora é inútil falar com ele. Quando ele ficar sóbrio. E Mildred agora queria dizer que não ficaria aqui nem um minuto, que ela mesma pediria o divórcio. Mas o silêncio na casa lhe dizia: espere. Espere até que ele mesmo venha até a você. Ela subiu e desceu as escadas e os corredores até que, finalmente, viu o marido no escritório. Era de se esperar que ele estivesse trabalhando em seu laptop há muito tempo. Ele parecia completamente absorto no que estava escrevendo. Mas Mildred sabia que ele não estava aqui há um quarto de hora. Onde está meu celular? Ela perguntou da porta. Não me diga que você não o levou. De repente, ele deu uma risada, como se estivesse fazendo uma brincadeira extremamente engraçada, uma pegadinha. Ele riu e não conseguia parar. E, de repente, ela se deu conta de como era dependente dele. Tudo bem, se for preciso, ela se afastará. Ele e Eren mal conseguia falar. Buslan tem seu telefone. Ele decidiu ligar também? Quem está com ele? Ela estava atônita. Boonlan. Essa é a cobra que eu trouxe das Seychelles. Você nem percebeu. E ninguém notou nem mesmo no avião. Ah, existem maneiras. Você não pode imaginar como ela é linda. Tem uns olhos verdes enormes que nenhum ser humano consegue igualar. E ela é tão manhosa. Todos os habitantes locais sabem, e eu sei, que seu veneno é mortal. Apenas 3 miligramas são suficientes. Não havia como escapar dessa cobra antes, e o antídoto só está disponível agora. Mas essa manhosa, meu marido estava engasgando de tanto rir, ela pode pegá-lo com uma mordida seca, ou seja, apenas picá-lo com os dentes, sem injetar MD. E você vai se apressar, enlouquecer, exigir soro e transfusão de sangue, embora não tenha nada de ameaçador. Por outro lado, se a cobra morder de verdade, pode levar horas até que você sinta os sintomas. Seus vasos sanguíneos já estarão destruídos, em seguida, haverá derrame e morte. Além disso, Deus o livre de confundir um bebê Boonlan com um juvenil. O primeiro é inofensivo, enquanto o segundo... Bum, e é isso. Ele guardará seu celular muito bem, eu garanto. E se você quiser, tente levá-lo embora. Essa coisinha manhosa é tão possessiva. O que é dela já era. Mildred colocou as mãos sobre as orelhas. Parecia que ela enlouqueceria com o simples som daquela voz, na qual não havia mais entonação humana. Só para ir embora. Imediatamente, e mesmo que não levasse nada com ela. Correr ou rastejar, mas partir. Mas Eren ainda não havia terminado seu jogo. Ele enfiou a mão no bolso e tirou algo. Primeiro, mostrou o punho cerrado. Depois, abriu-o. Na palma de sua mão havia uma chave. E a porta está trancada, e ele quase cantou, gostando do fato de que tudo tinha saído como planejado. Mas e começou Mildred. E você não deve me ofender, disse ele, subitamente sério, ou temo que um dos meus animais de estimação a morda. E então você ficará pairando ao meu redor como um pássaro para que eu lhe dê a cura. Eu prefiro morrer, prometeu Mildred. Será que ela achava que a única pessoa com quem poderia conversar aqui seria o garotinho que havia ficado tão irritado com sua presença?
Quando ela se aproximou de Vivien e se sentou em uma cadeira ao lado dele, completamente morta, chorando e nem mesmo tentando conversar em inglês, o menino estava desenhando. Por um minuto, os dois ficaram em silêncio. Então ele disse, sem virar a cabeça: "Entendo." Ele lhe mostrou sua coleção. "Como você vive aqui?" Mildred perguntou de repente para si mesma, e não sei como vou conseguir dormir nesta casa agora. Vou sentir como se alguém estivesse subindo no cobertor, chegando perto do meu rosto. Vivien coloriu seu desenho do céu, pressionando com força o giz de cera azul. "Você vai se acostumar com isso", disse ele por fim. Mildred balançou a cabeça, o que obviamente significava não, não. Então ela perguntou: "Você não tem medo deles? Olhe para minha porta." Foi a primeira vez que ela notou esse detalhe evidente da internet. Foi somente quando ela olhou mais de perto que percebeu que a porta, juntamente com o batente, representava algo especial. Mildred foi até lá e a fechou. Tudo bem, e havia uma soleira no chão, nem mesmo uma rachadura. "Como ele concordou em colocar uma dessas para você?" Ela pensou em voz alta, sem perceber que estava chamando o marido de ele como se fosse um estranho. "É que ele sabe que, se quiser, ele mesmo trará qualquer pessoa para cá." Externamente a voz de Vivien permaneceu calma. "Ele as pega em suas mãos? Ele tem essas luvas, como luvas de metal, como algum tipo de liga flexível?" "Não sei." "Na altura do cotovelo." "E sim, ele as pega." "Por quê?" Mildred mal conseguia dizer, assustada demais para saber a resposta. Vivien olhou para ela. "Ele as ama e ao que parece. Mas se ele quiser punir alguém, ele apresentará essa pessoa aos seus amigos mais de perto. Você não vai morrer. Ele tem antídotos para todas as mordidas. O mais importante é não demonstrar que está com medo. Eu estava com medo no começo, mas depois, não me importo mais. Acontece, porém, que você sofre por um tempo. Você fica com dor de cabeça, e isso deixa doente. Meu Deus, como você pode fazer isso comigo? Meu próprio filho. Ele não é meu pai, disse Vivien sem nenhuma emoção, não sei quantas vezes ele se casou. Mas minha mãe era, bem, e uma mulher com um filho. E onde ela está agora? O rapaz deu de ombros. Ele me disse que minha mãe não gostava daqui e que queria muito ir embora. Ele a deixou ir, mas me deixou para garantir que ela não falasse sobre tudo isso em lugar nenhum. Veja como ela me ouviu bem, disse ele, ela nunca foi atrás de você. Mas acho que minha mãe não teria me abandonado. Portanto, não sei se ela está viva ou não. Por que ele me abandonou? Ele não tem filhos. Talvez ele queira um herdeiro, pelo menos um como eu. Ou talvez eu seja apenas um rato de laboratório. Ou talvez ele só quisesse convidar sua próxima vítima, você. Você foi contratado para mim. Mildred chorou até tarde naquela noite. E ela não sabia onde passar a noite. Agora ela não podia pôr os pés em seu luxuoso quarto a menos que fizesse um grande esforço. Não que ela tivesse medo de que seu marido viesse até ela, embalando alguma cobra mortal tão gentilmente quanto uma criança. Ela mesma já o havia associado a uma das peças de sua coleção. A exposição mais assustadora de todas. Ela queria mais do que tudo ficar no mesmo quarto que Vivien, pelo menos na porta, mas sabia que isso não era uma opção. Por um lado, seu marido tinha as chaves de todas as portas, ele poderia abrir qualquer uma delas. Em segundo lugar, ele poderia punir o garoto por ser muito franco. O que Vivienne queria? O rapaz mal estava se aquecendo. No final, ela se deitou em sua casa, enrolou-se em um cobertor com a cabeça coberta e fingiu estar dormindo. O cobertor era tão grosso que talvez não pudesse ser mordido. Era melhor ficar abafado. Mildred ouviu seu marido entrar e se acomodar na outra extremidade da cama. Ela ficou prendendo a respiração até que ele adormecesse. Mas depois ela também não conseguiu dormir. Ela refletiu sobre suas opções de fuga.
Estava claro que a porta da frente estava trancada. As barras nas janelas não a agradaram no início, mas seu marido lhe disse: "Querida, já houve casos de ladrões que invadiram a casa antes. Nada sério, apenas uma escória que só quer pegar a primeira coisa que vê e beber ou trocar por drogas. Além disso, eu fico muito tempo fora e, se eu colocar um sistema de alarme, eles estarão aqui antes de reagir. Acredite em mim, você logo deixará de notar essas grades." E ela parou. Mas agora o castelo estava finalmente começando a parecer uma prisão. A única coisa que ela percebeu foi que era inútil fazer escândalos e exigir algo desse louco. Muito provavelmente, ele decidiria puni-la. E ela não iria tolerar isso. Ela simplesmente não vai, isso é tudo. Ela estremeceu ao pensar no que poderia ser ameaçada. "Vivien", ela perguntou ao garoto no dia seguinte, "você já tentou fugir daqui?" Ele girou em sua cadeira de rodas na frente dela, um pouco para frente e para trás, mas foi o suficiente para que ela percebesse como era tola. "E se você conseguir", disse ele, "ele vai me destruir primeiro. Ele teme que você traga a polícia para cá e que eles me encontrem." "Mas você já pensou nisso?" perguntou ela, quase desesperada. Vivien ficou em silêncio. Mais tarde, Mildred percebeu que ele estava pensando se deveria ou não revelar a ela o plano que estava arquitetando, que era sua única esperança de salvação. Um plano que ele não poderia executar sem ajuda. Vivien olhou para Mildred com os olhos de um homem velho. E sentiu pena dela. "Há uma porta nos fundos", disse ele, "mas só Pat a usa. Por que essa porta se abre e há uma ponte e um rio? Pat gosta de pescar. Mas ele só tem um barco inflável. Mas você não consegue chegar até os remos. O barco está ali na doca. E ele tem os remos. Não tem problema. O rio tem uma correnteza rápida. Ela o levará longe sem os remos. E quando o pegarem? Dizem que há pessoas rio abaixo. Alguém vai notar. Não sei como chegar lá a partir daqui. Apenas para mover os cavalos. Ele não chegará até nós no próximo mundo. Vamos tentar?" perguntou Mildred em voz baixa. Agora ela estava pronta para superestimar o marido e pensar que em todos os cantos do castelo eles estavam sendo observados e ouvidos. Vivien passou por ela e olhou para a janela, que estava fechada por uma grade. De repente, Mildred percebeu como ele era pequeno e fraco. "Pegue sua mão, não há quase nenhuma força nela." E, no entanto, ele ainda não havia perdido a esperança de vencer esse homem louco. E Mildred também sabia agora que não poderia sair daqui sozinha. Eren poderia tê-la considerado resignada, apenas retraída. Sua esposa não se opunha mais a ele, nem mesmo falava com ele, apenas respondia às suas perguntas. E ela evitava a companhia dele a todo custo. Agora, ele frequentemente a encontrava com um livro ou bordando no canto mais afastado da casa, onde ela se sentava até ter que dar aulas para Vivien, ou sentar-se à mesa, ou tomar seu lugar no quarto. Ele não conseguia imaginar como o toque dele era monstruoso para ela agora. Ou talvez, pelo contrário, ele imaginava e se divertia com isso, tão feliz estava em mostrar seus animais de estimação aos outros e ler o horror e o nojo em seus rostos. Mildred às vezes pensava, com humor amargo, que talvez o karma funcionasse e a próxima esposa de Eren fosse uma herpetologista que lidaria com sua coleção mortal sem medo. E ela também sabia que a hora da fuga estava se aproximando e que ela e o menino teriam apenas uma chance de sair daqui livres. Faltam apenas 2 dias, pensou ela. Mas, desde o início, as coisas não saíram como ela havia imaginado. Pat era realmente um entusiasta da pesca. Talvez não houvesse outra diversão para ele aqui. Havia muito trabalho a fazer, e Eren Jaeger não queria outros empregados. Apenas algumas vezes por ano os trabalhadores vinham para arrumar o jardim e limpar a casa. Em todos os lugares, exceto naquela ala. Havia apenas 2 chaves para a porta do pequeno submundo, como Mildred o havia apelidado, e a do patrão e a de seu servo. Elas não podiam cair em outras mãos.
Ainda assim, no verão, quase todos os dias, e no inverno, quando não havia geada, Pat ia ao rio para meditar por 1 ou 2 horas com uma vara de pescar. Nenhum peixe que ele pescou apareceu na mesa, e não havia nada digno de atenção no pequeno rio. Peixes pequenos, delícia de gato. Agora Mildred não tirava os olhos do criado e estava convencida de que Vivien havia de fato lhe indicado a única maneira de escapar. A entrada principal era claramente visível de qualquer janela, e o portão estava trancado. E a cerca, com pontas de metal, não era uma boa rota de fuga. A cozinha era outra questão. Aparentemente, nunca ocorreu a nenhum dos prisioneiros relutantes do castelo chegar a essa semicela, destrancar a porta discreta e subir a escada. Não havia quase nenhuma margem nesse lado. Mas havia um calçadão, e o bote inflável estava sempre à espera de seu dono. Mildred sabia que no último dia do mês Pat tinha um dia de folga. Ele partia para a cidade na noite anterior e voltava 24 horas depois. Quem ele estava visitando? Quem estava esperando por ele, tão insociável, tão egocêntrico, só Deus sabia. Portanto, uma fuga só poderia ser planejada para aquele momento. Pat não trancou a cozinha e deixou a comida que havia preparado para os donos da casa na geladeira. Cabia a Mildred fazer a limpeza da casa. Houve ocasiões em que ela ficou acordada até quase meia-noite lavando pratos e colocando as coisas em ordem. Quando voltava para o andar de cima, seu marido estava dormindo. Se as coisas tivessem continuado como antes, Mildred e Vivien teriam escapado. Elas não teriam sido procuradas até a manhã seguinte, para que procurá-las à noite? Elas já teriam ido embora há muito tempo. Você pode descer? Mildred perguntou ao garoto, você pode ir até a cozinha? Se eu soubesse que ela ia pegar fogo, eu teria me arrastado para baixo com as mãos e os joelhos, disse o garoto. Para não fazer barulho, pensou Mildred, ou talvez fosse melhor se eu viesse por trás de você e o carregasse nos braços. Você é leve. E se, de repente, lhe disser que quer se sentar comigo na cozinha enquanto eu limpo tudo, converso, tomo chá? Vivien suspirou tão pesadamente que sua respiração mais parecia um espasmo. Na noite em questão, parecia que seu destino seria decidido, quer ele vivesse ou não. E ele sabia disso. Durante os 2 dias restantes, Mildred viveu com a respiração suspensa. Ela não fez nenhuma objeção ao marido e se comportou como uma sombra muda. Apenas uma vez seus olhos demonstraram confusão, quando, ao pôr a mesa, Pat se perguntou se deveria tirar um dia de folga dessa vez. Bem, eu vou, ele finalmente decidiu, meu amigo está me pedindo para visitá-lo há muito tempo. Isso significava que amanhã Mildred tomaria o lugar de Pat, e ela se virou para o marido com um olhar muito inocente. Talvez você queira que eu prepare algo especial? Erin fez um sinal com a mão de que não valia a pena se dar ao trabalho. Ele não tinha dúvidas de que a empregada havia se certificado de que os pratos estavam prontos há muito tempo e estavam apenas esperando para serem servidos. Pat deu uma olhada em seu relógio. Seria bom eu sair cedo hoje, disse ele ansioso, o tempo está piorando. Mildred tentou dar à sua voz um tom descuidado, eu mesma limparei e lavarei tudo. E, confirmando suas palavras, ela começou a recolher os pratos sujos em poucos minutos. Ela percebeu o olhar atento do marido e encolheu os ombros. Depois que Pat foi embora, Mildred passou um longo tempo na cozinha, procurando novos empregos. Ela estava esfregando o fogão impecavelmente limpo pela 10ª vez, ou reorganizando os potes e caixas no armário. Erin olhou para ela e ela lhe disse: tenho muito mais a fazer aqui. Deite-se, não fique esperando por mim. Ela mesma decidiu ir atrás de Vivien depois da meia-noite, porque a essa hora seu marido sempre estava dormindo. Mas que noite ruim tinha sido aquela! Mesmo aqui na cozinha, através das paredes grossas e dos caixilhos duplos, ela podia ouvir a chuva batendo lá fora. Então, Mildred pensou, horrorizada, que o barco talvez não estivesse lá, que proprietário o deixaria na praia em um tempo tão ruim? O empreendimento lhe pareceu uma loucura. E se ela saísse agora e olhasse? Havia uma porta.
A porta para o exterior poderia estar trancada. Mildred sentiu um calafrio. Ela não era uma ladra, não conseguiria abrir a fechadura com um estilete, e era improvável que ela fosse arrombada. Tudo era feito com tanta segurança aqui. Mas a fechadura cedeu obedientemente quando ela agarrou. Mas o que estava acontecendo lá fora? E estava chovendo. Mildred se abaixou e correu para o cais e prendeu a respiração quando viu o barco escondido sob o galpão. No entanto, até mesmo a fuga era metade da batalha. Será que ela e o menino, que provavelmente não sabia nadar, conseguiriam chegar ao lugar mais próximo onde moravam pessoas? Não me importo, disse Mildred para si mesma, se não for para a aldeia, pelo menos para a praia, eu o carregarei em minhas mãos daqui. Ela voltou, molhada como um rato, e ouviu a voz do marido. Termine, já é tarde. Não fique esperando por mim. Termine, ele repetiu com pressão. Deus, onde você se molhou tanto? Ele já estava na soleira da porta, e Mildred não teve escolha a não ser dar desculpas frenéticas. Eu adoro uma grande tempestade. Não pude resistir, queria dar uma olhada. Ele apenas balançou a cabeça e, pegando a mão dela, levou-a para o quarto. Mildred se consolou com o fato de que ela não o havia deixado tão irritado a ponto de ele recorrer ao castigo. Depois, ela se deitou na cama ao lado dele, ouvindo o grande relógio bater suavemente, medindo meia hora, 1 hora. Era agora a 2ª hora da noite. E a tempestade parecia estar diminuindo. Mildred sabia que Vivien estava esperando por ela, ele não tinha ido para a cama, eles haviam combinado. Esperando, e ele não sabia o que estava errado, porque ela não estava vindo. Várias vezes Mildred tentou se levantar, mas o marido segurou seu braço inconscientemente enquanto ela dormia. E ela tinha medo de puxar com mais força, de acordá-lo. Já estava começando a clarear quando ela conseguiu sair do quarto. Ela se moveu tão silenciosamente quanto um espírito. Assim como estava, em sua camisola, ela subiu as escadas, pegou o menino adormecido nos braços e desceu as escadas. Esgueirando-se, quase sem respirar, ela chegou à cozinha, abriu a porta. A chuva estava quase caindo. Mas estava um frio de rachar. E ela não tinha nada para embrulhar o menino. E Mildred disse a si mesma novamente, não me importo. Mesmo que fiquemos doentes, seremos curados. Só para sair daqui, só para sair daqui. Ela nunca havia entrado em um barco antes em sua vida, nunca precisou fazê-lo. E agora ela baixou o menino para dentro dele de forma inepta. Fique o mais confortável possível, ela disse a ele. Agora, talvez, ela mesma tivesse que se sentar, ou não, e primeiro empurrar o barco para longe da margem e depois entrar nele. E se fosse fundo? E se esse barquinho minúsculo, como um navio de brinquedo, for arrastado pela correnteza? Mildred hesitou por alguns instantes, sem saber o que fazer, e então viu o rosto virado de Vivien e seu olhar de horror. Ela se virou, soltando a borda do barco. Seu marido estava de pé às suas costas, olhando para lá, para além dela, para o menino. Certamente ele tinha certeza de que sua esposa nunca mais o deixaria. E aqui está o bastardo. E então, com um último movimento desesperado, ela empurrou o barco, caindo na água de modo que o rio cobriu sua cabeça por alguns instantes. Eren a puxou para fora com um único puxão. Ele passou a camisa pelas costas dela, de modo que as alças úmidas cravaram dolorosamente em seus ombros. Ele conduziu Mildred à sua frente em solavancos, ignorando o fato de que ela estava tropeçando, pronta para cair a qualquer momento. Ela percebeu que era quase certo que aquilo seria o fim para ela, mas temia ainda mais pelo garoto. No último momento em que ela o viu, o barco havia sido arrastado para fora do meio do rio. E Vivien realmente não sabia nadar. Asterisco. Era um cômodo pequeno, talvez com 1,5 m ou 1,5 m. Não havia janelas, então não era realmente um cômodo. Era um armário, pintado de vermelho escuro. Eren empurrou Mildred para dentro com tanta força que ela caiu no chão. E ela nem tentou se levantar, encolhida em um canto, cobrindo o rosto com as mãos.
Ela estava tão assustada que parecia que ia vomitar. Você queria que ele se afogasse? Ela percebeu que a voz do marido continuava suave e calma como sempre. Ele parecia não ter dúvidas de que nada irreparável havia acontecido. Mildred estava inteiramente em seu poder. E Vivien? O que dizer de Vivien? O garoto era desconhecido na vizinhança. O fato de que ele iria morrer era uma mão livre para esse homem, ele não teria que lidar com isso sozinho. E a morte da criança nunca seria associada a ele. Mildred soluçou histericamente, soluçando. Então, tudo havia falhado. Ela não havia conseguido escapar da armadilha e havia matado o menino que confiava nela. Ela ouviu a porta de metal se fechar. Só Deus sabe quanto tempo ela ficará naquele armário. Talvez pelo resto de sua vida. Seus pais se lembrariam dela, é claro, o primeiro deles deve ser sua mãe. Mas isso ainda pode ser daqui a muito, muito tempo. Seus pais acham que ela tem um casamento feliz. Tanto que ela se esqueceu deles, nem sequer telefona. E eles não querem incomodá-la. Então, eles não perceberão até que seja tarde demais. Ela ouviu passos se aproximando e congelou. A porta havia se aberto. Mildred percebeu que sua visão havia se tornado peculiar. Ela não estava vendo o quadro completo. Tudo o que ela viu foram mãos que brilhavam com um brilho metálico. Uma cobra se contorcia em cada uma delas. Eram pequenas, essas cobras, e cada uma delas era olhada com amor por seu marido. Elas eram realmente do mesmo sangue que ele. Eren abaixou seus animais de estimação no chão, muito gentilmente, como se estivesse deixando crianças. Mildred não conseguiu emitir nenhum som de horror. Mesmo que ela tivesse tentado, não teria funcionado. Ela se levantou e ficou encolhida no canto, sem perceber a aparência que tinha do lado de fora, com a boca aberta e os olhos saltados para fora das órbitas. Eren sorriu, fechou a porta e apertou o interruptor de luz. O quarto ficou escuro. A escuridão era absoluta. O carro parou em um pequeno vilarejo, um daqueles vilarejos que, na melhor das hipóteses, recebe um ônibus uma vez por dia. É por isso que o jipe preto, obviamente caro, atraiu a atenção de todos os habitantes que o viram. O carro parou perto da igreja. O homem ao volante e a mulher ao seu lado ficaram sentados em silêncio por algum tempo. A aparência do homem era memorável. Cabelo preto encaracolado com um leve tom grisalho, rosto estreito e, de certa forma, comprido, olhos verdes claros sob sobrancelhas em movimento. A mulher usava óculos escuros. Parecia estar gravemente doente. Acho que você é querida para mim, afinal de contas, disse o homem. Veja, eu a deixei ir viva. O que eu deveria ter feito para entrar em sua casa 10 minutos depois? Ou simplesmente ficar parado sobre você sem fazer nada? A mulher não disse uma palavra. Seu rosto permaneceu tão imóvel como sempre. Tudo bem, Gol, o homem permitiu com um suspiro, você vai andar 20 passos, e lá estão eles, os mendigos sentados. Você pode se juntar a eles. Ou uma pessoa gentil encontrará uma pessoa gentil e ligará para seus pais para buscá-lo. Mas lembre-se, se disser uma palavra sobre mim, você assinará sua sentença. Ninguém pode provar que o que aconteceu com você foi obra minha. Eu provarei que você é louco e obsessivo-compulsivo. E depois disso, prometo que você ou alguém próximo a você encontrará uma cobra em algum lugar. Uma cobrinha bonita que pode mandá-lo para a cova mais rápido do que um raio. Talvez um de vocês encontre uma debaixo do travesseiro, ou na caixa de correio quando for pegar o jornal, ou simplesmente no sapato. Oh, as cobras podem entrar em qualquer lugar. E para mantê-las longe de você, tudo o que você precisa fazer é ficar quieto. A mulher continuou olhando para a frente dela. O homem se curvou e abriu a porta do lado dela. Vá em frente, disse ele. Ela saiu do carro sem jeito. E então ele teve que sair também, pegando-a pelos ombros e dando-lhe um pequeno empurrão, apontando a direção. Por ali. A mulher caminhou com um passo incerto e cambaleante.
Quando ela se aproximou dos mendigos sentados na entrada do templo, o homem ligou o motor e deu partida. Mildred sabia que a escuridão permaneceria com ela para sempre. O antídoto havia mantido viva, mas não a visão. Aparentemente, algo estava irreversivelmente danificado em sua cabeça. Até algumas semanas atrás, quando percebeu que ainda estava viva, ela amaldiçoou o destino e se perguntou como poderia colocar as mãos em si mesma. Porque, como prisioneira cega, sua existência seria muito pior do que a morte. Ela não sabia por que Eren havia decidido deixá-la ir. Em geral, Mildred se sentia como Lázaro, aquele que tinha ido ao outro mundo e voltado. Bêbada ou algo assim. Ela ouviu vozes. Mildred percebeu por que as pessoas pensavam assim, era por causa de seu andar vacilante e instável. Repelidas, por via das dúvidas, alguém se arrastou, pensando que ela poderia ter dinheiro. Mildred finalmente conseguiu. Agarrou a cerca da igreja com as duas mãos. Então ela se virou. Ali ela ficaria, junto com os outros mendigos. O que fazer em seguida, ela não sabia. E até o último momento, não tinha certeza de que o marido a deixaria ir. De onde você veio? A voz da mulher estava irritada. Você não tem nada para comer, pelo amor de Deus? Você está tão bem vestida. Mildred não sabia o que estava vestindo. Era apenas um vestido qualquer. O marido dela fechou o zíper na parte de trás hoje de manhã. Acho que eu deveria ter estendido a mão e dito algo assim, e como todas essas pessoas. Tenha piedade, e Mildred não sabia o nome do vilarejo em que estava agora. Mas, de qualquer forma, para chegar até seu pai ou sua mãe, ela precisaria de dinheiro. Ela tentou se lembrar dos números de telefone deles, mas os números dançavam diante de seus olhos, confusos, e ela não tinha certeza de nada. E o único endereço de que se lembrava era o do apartamento onde eles haviam morado juntos. Ela estava doente, muito doente. Alguém colocou uma moeda em sua palma e, apenas pelo toque, pelo tamanho do dinheiro, Mildred pôde determinar que eram 5 rublos. Ela queria fazer algo para agradecer àqueles que haviam lhe dado dinheiro. Ela não podia beijar suas mãos, podia? Ela não podia nem mesmo ver as mãos. Então ela cantou. Sua voz voltará para você no momento de necessidade. Ela se lembrou das palavras quase esquecidas de alguém. Mildred estava preparada para cantar com uma voz quebrada e errada, que os mesmos mendigos lhe pediriam para ficar em silêncio. Mas ela tinha certeza de que seria arrebatada e levada junto. Ela não conhecia as canções espirituais, e como poderia conhecê-las? Os romances lhe vieram à mente, por algum motivo, ela se lembrou de suas palavras. Sobre cachos de acácia branca e olhos negros, e sobre como ela se sentava ansiosa na janela aberta. Sua voz estava ganhando cada vez mais força, de modo que ela mesma ficou com medo. Havia um limite para ela? Ou ela se elevava da terra ao céu? Alguém por perto chorava, baixinho, com pena, mas não era uma criança, e provavelmente uma mulher idosa. E então Mildred foi pega pelo braço, e uma voz masculina perguntou: qual é a sua emergência? É o padre, Padre Alexander, sugeriu em um sussurro de algum lugar ao lado. Aparentemente, todos já haviam percebido que o cantor era cego. E outra pessoa disse: aqui está o dinheiro que jogaram para você. Eu o recolhi. Levantem suas mãos. E então ela estava sentada em algum lugar do templo, porque o lugar cheirava a incenso. E o número de telefone de que ela se lembrava estava certo, e sua mãe chorou ao telefone e disse que iria buscá-la, que ela estava a caminho. Asterisco asterisco. Provavelmente nem mesmo a impressionável faxineira do departamento de polícia acreditou em sua história. Mildred disse que teve uma briga com o marido e foi embora. Sim, sem mais nem menos, em um acesso de emoção, simplesmente se levantou e foi embora para irritá-lo. Nem chamou um táxi. Nem sequer chamou um táxi. Foi pela floresta até a cidade. E se perdeu, é claro. Acho que alguém a mordeu, provavelmente uma cobra,
porque ela ficou doente por um tempo. E ela não se lembra de muitas coisas. Por exemplo, como ela veio parar nesta aldeia. Ela provavelmente pegou uma carona de alguém. Você percebe que isso não é nem mesmo uma linha branca? Os fios brancos foram simplesmente colocados por cima. Finalmente, o investigador não aguentou. Você está mentindo para mim. Quem você está protegendo? De quem você tem medo? Isso é tudo que sei, repetiu Mildred mecanicamente, como um autômato. A única razão pela qual ela foi deixada para trás foi porque não queria prestar queixa contra ninguém. Era mais fácil para a polícia. Eles encontraram, ela estava viva, e estava tudo bem. O pai de Mildred insistiu para que o legista ligasse para o marido dela. Mas Erin não estava em casa. E o fiel Pat, encolhendo os ombros, disse que não sabia para onde seu mestre tinha ido. Ou por quanto tempo. Ele não se reporta a mim. Os exames médicos foram de pouca utilidade. Os pais viram que a filha havia mudado radicalmente. De uma menina em pleno desenvolvimento para uma mulher incolor de idade indeterminada. Os médicos disseram que não havia mudanças críticas no corpo. Com o tempo, Mildred ficaria mais forte, as nevroses poderiam ser controladas, e quanto à visão? Bem, as pessoas vivem cegas. Mildred não precisava pensar no que fazer agora, em como ganhar a vida. Ela conseguiu uma deficiência, mas essa não era a solução, é claro. E não era nem mesmo o pouco dinheiro. Mildred enlouqueceria trancada em 4 paredes. Então ela aceitou quando foi chamada para a Casa da Cultura. Ela foi organizada como líder de algum círculo falso, mas, na verdade, tornou-se a decoração de todas as noites e concertos. Depois de um tempo, as pessoas passaram a vê-la. E então ela foi convidada para cantar em um grande concerto, no palco principal da cidade. Havia televisão, críticas elogiosas e jornalistas. Mildred profetizou uma carreira, perguntaram se ela não queria tentar se tratar no exterior, ficaram surpresos com o fato de ela não sofrer de nenhuma doença estelar. E parecia ela que tudo de pior havia lhe acontecido ontem, que nem um ano havia se passado, e uma noite. E esse medo, instalado em sua alma, a atormentava mais do que a escuridão diante de seus olhos. Asterisco. Ele não acreditou quando a viu no noticiário. Ele não tinha televisão em casa há muito tempo e não lia jornais, mas usava a internet como sua única janela para o mundo. Deixando Mildred entregue ao seu destino, ele viu 2 possibilidades. Muito provavelmente, ela entraria em contato com os pais e viveria em silêncio, dependendo da mãe. Seria uma luta pela sobrevivência, como acontece com outras pessoas com deficiências físicas graves. Ou ela não vai querer incomodar seus entes queridos, para mostrar a eles o que ela se tornou. Então, ela mancará pelo resto do século, ou acabará em algum internato para deficientes ou simplesmente ficará bêbada. Não há uma terceira opção. Mas quando ele a viu na foto, saindo do carro caro, quando reconheceu Mildred, embora ela usasse óculos escuros, sua raiva aumentou. Afinal, ela havia conseguido enganá-lo. Ele não havia encontrado nenhum rastro do garoto, ele não havia sido visto vivo ou morto desde sua fuga. E a própria Mildred havia se estabelecido bem, enquanto ele, por outro lado, era obrigado a viver em silêncio, sem chamar a atenção. Não era justo. E, por um momento, ele percebeu que era preciso fazer justiça. O instrumento de retribuição que ele escolheu foi a própria cobra da qual Mildred havia falado. Pequena, mais rápida como um raio. A morte ocorreria no máximo 45 minutos após a picada. Ninguém saberia sequer encontrar um antídoto nesse período. Ele estava tão absorto em sua ideia, tão concentrado nela, que o plano se concretizou muito rapidamente. A cobra caberia no estojo e seria muito fácil escondê-la entre o buquê de flores. Quando seria a próxima vez que a estrela recém-descoberta subiria ao palco? Ele olhou para o cartaz da peça e quase riu. Ela deveria se apresentar em um palco ao ar livre, em um parque da cidade. Se fosse o caso, ele poderia se esconder sem ser notado na multidão.
Ou talvez ele quisesse ficar e assistir à apresentação até o fim, para que ela pudesse finalmente ir para o outro mundo, onde ela estaria esperando por ele, para ir diante de seus olhos. Será fácil, porque ela não o verá, não perceberá quem lhe entregou o buquê. E, nesse exato momento, ele abrirá a maleta. Asterisco. Todas as manhãs, quando Mildred acordava, a primeira coisa que fazia era cantar alguma frase musical, verificando se a voz havia desaparecido. Ela não a via como algo inalienável, que permaneceria com ela para sempre, mas como um milagre que lhe acontecia, um milagre que durava e durava. É assim que o verão indiano, a dádiva do outono, pode ser adiado por 1 ou 2 semanas, mas todas as manhãs você olha ansiosamente pela janela, para ver se o tempo claro e quente não se transformou em uma chuva fria e interminável. Para esse concerto, sua mãe havia escolhido um vestido longo e leve com um cinto largo. Ela lhe garantiu que ele ficava muito bem em Mildred. A mãe também havia aprendido a dirigir o carro durante aquele ano. Elas chegaram um pouco antes do início do concerto e, enquanto esperavam, sentaram-se perto do palco, em um banco que estava coberto de arbustos de lilazes. Mildred estava em silêncio, e sua mãe não a incomodou, pois sabia que a filha deveria se sintonizar com a apresentação, com aquela elevação mental sem a qual é impossível para um verdadeiro artista ir até a plateia. Então chegou uma organizadora e, pegando Mildred pelo braço, levou-a até ao palco. Ajudou-a a subir os degraus. E só a deixou depois de colocar um microfone em sua mão. Mildred foi chamada para um bis, repetidas vezes, mas ela apenas balançou a cabeça. Os outros artistas esperaram sua vez. Venha, e ela ouviu dizer, estão trazendo flores para vocês. Era uma ocasião rara, se é que alguém poderia se lembrar de uma, em que Mildred não recebia buquês. E lá estava ela na beira do palco, curvada, com as flores em celofane triturando levemente em sua mão esquerda, e à sua direita um dos admiradores pressionava os lábios. Mildred congelou, ela reconheceu aquela cicatriz, aqueles lábios com cicatrizes. Vince, disse ela, quase com medo, é você. Espere, já estou descendo. Quero dizer, me ajude a descer. Ela sabia para onde ir, onde ficava a escada perto do palco. E perto da escada, ela foi pega pela mão forte de alguém. E agora ela já está de pé no chão duro e sente o lado peludo do cachorro. Você não está sozinho? Você não faz ideia do que aconteceu comigo durante todo esse tempo. Não faço ideia, disse a voz da qual ela se lembrou durante todo esse tempo, eu sei. Mas como? Vivien me contou. Ele realmente queria que você fosse informada, ele está vivo, nós o pegamos. Você o pegou? Foi assim que aconteceu. Nossos pescadores o viram primeiro. E agora ele vive conosco. Ele não tem mais família. Ninguém o quer no mundo. Mildred colocou as mãos na cabeça, era impossível que as coisas tivessem acontecido dessa forma. Vince tocou seu ombro. Ainda estão lhe trazendo flores, disse ele. Mais tarde, Mildred tentou reconstruir a imagem, mas não conseguiu. Ela estava ao lado dele. Mas a lembrança definitivamente havia se desfeito em fragmentos e fragmentos. Ela estendeu a mão para pegar o buquê. Um rosnado abafado, o grito de Vincent, um movimento repentino ao lado dela e um gemido pesado. E aquela voz. O sangue se esvaiu de seu rosto, e a escuridão diante de seus olhos começou a se dissipar. Cachorro, mordida de cachorro, e ela ouviu ao seu redor. E então ela ouviu, esse homem terrível, que ainda aparecia para ela em seus sonhos. E agora ele estava deitado à sua frente na poeira e se contorcia, rasgando a garganta com os dedos, como se não tivesse ar suficiente. E uma pequena serpente deslizava em seu corpo, erguia a cabeça cinzelada e sibilava, avisando aos outros que ela não era para ser brincada. As pessoas se afastaram. Incapaz de entender, Vincent também queria afastá-la. Ele mal tinha visto o visitante negro estrangeiro antes, mas Mildred sabia o preço de sua mordida. Ela chegou até o cachorro antes que ele a mordesse? O cachorro está bem? Bem no gramado, ele começou a examinar o cão.
Ele deve estar bem. Se ela tivesse derrubado um homem daquele jeito, o cachorro estaria acabado. Ali mesmo. Ele nunca havia se jogado do nada antes. E então ele agarrou suas mãos, e de repente, do nada, uma cobra. Que diabos era aquilo? Ele chamou a atenção de Mildred e percebeu que ela podia ver. E ela sabia que, se voltasse atrás, se ousasse se aproximar do ex-marido e esvaziar seus bolsos, deveria haver um antídoto escondido em algum lugar. Quando levava um de seus animais de estimação, ele se certificava de levar o antídoto para a mordida. Porque acidentes podem acontecer, disse ele a ela. Isso foi há muito tempo, em alguma vida passada. Mas agora isso poderia ter salvado sua vida. E esse frasco de antídoto é provavelmente o único em toda a cidade. Não acho que os médicos daqui tenham um antídoto para as raras cobras africanas. Mildred abraçou o cachorro e enterrou o rosto em seu pelo cinza.